Vamos ler a palavra do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 8, e o verso de número 3. Diz a palavra do Senhor: mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Ele. Vamos ler todos juntos? Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Ele. Eu pedi uma palavra para Deus hoje, como eu sempre faço, para trazer a vocês, porque eu nunca gostei e não faço a pregação simplesmente por pregar. Eu sempre prego primeiro para mim, para depois pregar para vocês, porque a palavra de Deus, primeiro, é necessária para o meu coração, tão necessária quanto para vocês. E Deus hoje me fez refletir na minha vida sobre a necessidade de eu avaliar a plenitude do seu amor na minha vida. E quando nós falamos do amor de Deus, da plenitude do amor de Deus, nós precisamos compreender e entender que Deus provou o seu amor infinito pela humanidade. Ele deu o melhor que tinha, quando entregou o seu próprio Filho para morrer por nós na cruz do Calvário. João capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E este amor, ele é incomparável. A mente humana não consegue compreender. E levou o apóstolo Paulo a escrever em Efésios capítulo 3, verso 18 e 19, quando ele diz: isto para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Deus, Ele quer que nós vivamos, não uma vida rasa, superficial, mas Ele quer que a gente conheça essa largura, comprimento, altura, profundidade do amor de Cristo. E Ele diz: e vocês fiquem cheios da plenitude de Deus. Deus deseja viver o seu amor com todos nós. E é interessante que em Romanos capítulo 5, verso 8, Paulo escreve dizendo que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós na cruz, quando nós ainda éramos pecadores. Porque amar alguém que presta é muito fácil: amar o teu filho, a tua filha, o teu cônjuge, amar um herói, amar uma pessoa que é um exemplo. Você pode se jogar no fogo para salvar essa pessoa, na frente de um carro. Mas Paulo diz que Deus amou a cada um de nós quando nós não prestávamos. Nós estávamos destinados ao inferno, mas Deus nos amou. E Deus, Ele quer que nós vivamos essa plenitude. E todas as vezes que na Bíblia aparece essa plenitude do amor de Deus, nós a compreendemos em três naturezas. Uma, como mandamento, quando Deus ordena que nós amemos a Ele, amemos o nosso próximo,
que nós vivamos uma vida de amor. Mas ao mesmo tempo, além de ser um mandamento, a Bíblia diz que Deus derrama o seu amor sobre nós pelo poder do seu Espírito. Porque pela nossa própria capacidade, nós somos como uma terra deserta, infértil, árida. Mas Deus lança sobre nós o seu amor, a sua graça. Mas há um outro aspecto, é o aspecto da natureza divina. Gálatas capítulo 5, verso 22 diz que o amor é a natureza de Deus sendo gerada dentro de nós. O amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O amor sendo gerado dentro de nós, para que a gente fique parecido com Deus, tenha a mesma natureza dele. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus é amor. Deus não tem amor, e Deus não somente age amando, mas Ele próprio é amor. Então você precisa entender que da mesma forma, Deus nos ordena a amar, Deus derrama sobre nós o amor, mas Deus, Ele quer que nós sejamos amor, nós sejamos igual a Jesus Cristo, que a nossa vida seja esta vida de plenitude. Apocalipse capítulo 2, verso 4, a Bíblia declara que Deus não aceita viver conosco sem essa plenitude do seu amor. Deus, Ele não quer uma religião, Deus, Ele não quer adeptos, Deus não quer pessoas certinhas na igreja, seguindo regras, vindo aos cultos na quarta, na sexta-feira, pessoas que fazem isso automaticamente, mecanicamente. Para Deus deixar de amar é uma queda. Para Deus deixar de amar é o início do fracasso e da derrota. Apocalipse capítulo 2, verso 4, ele fala com o anjo pastor da igreja de Éfeso: tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. E aí eu fico avaliando a minha vida. Como é que está a minha reserva de amor? Quando o tanque está cheio, a gente anda à vontade. Tanque do carro. E está caro agora, né? Começou a baixar. E a gente, quando não tem dinheiro, a gente diz: coloca aí R$50. E tem gente que nunca sai da reserva. Sempre 50, 100, preocupado de pifar a qualquer momento, de ficar no prego. Comparando com a nossa vida, como é que você está? Como é que está a sua vida de amor? Como é que está essa plenitude do amor de Deus na sua vida? Você anda empurrado? Você vive a vida cristã simplesmente religiosa? Você já perdeu esse primeiro amor? Essa vitalidade? Essa plenitude? E a pergunta é: como é que nós podemos avaliar se estamos vivendo na plenitude do amor de Deus? O texto que eu li diz assim: mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Ele. Não adianta você levantar a mãozinha e dizer: Senhor, eu te amo, eu estou disposto a morrer pelo Senhor, Senhor, eu te amo. Aí Deus está dizendo: mas eu te conheço. Eu conheço o nível de amor que você tem. E aí eu fiz uma pergunta enquanto preparava essa palavra: será que nós temos algum tipo de armômetro? Nós temos o termômetro para medir a temperatura, temos o cronômetro para medir o tempo. Será que nós temos o amômetro? E eu descobri
que a palavra de Deus, ela nos dá algumas dicas para nós avaliarmos o nível, para saber se nós estamos na reserva, se já secou. Talvez eu não te encontre mais no próximo culto, porque você está dizendo: pastor, eu não aguento mais. Nós temos na Bíblia algumas condutas que revelam o grau do nosso amor, o nível do nosso tanque. Número 1, adoração exclusiva para Deus. Devemos amar o Senhor de todo o coração, alma, força e entendimento. Eu gosto muito, é o acróstico café. Café de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Você nunca vai esquecer. Lucas 10, 27. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. Coração, alma, forças e entendimento. Não sobra nem um pedacinho para mais ninguém. Com Deus, ou é tudo ou é nada. Pastor, como eu sei se eu não estou vivendo essa plenitude do amor de Deus? É muito fácil. Teu coração está dividido. Você anda com alguma feitiçariazinha por aí. Você anda com alguma fitinha amarrada no braço. Um dirigente hoje de congregação, dirigente das nossas congregações, porque alguns pastores dizem assim: não, é de outra igreja, não, é na nossa mesmo. Ele chegou num culto de irmãs lá em Ananindeua e viu uma irmã com sal, um pacote de sal. Eu acho que ela viu isso na televisão em uma outra igreja. Aí o pastor pegou o pacote de sal e foi para colocar na cesta básica. A irmã saiu correndo atrás dele, disse: não, pastor, não faça isso. Ele perguntou: mas irmão, para que esse sal? Ela disse: não, pastor, esse sal é ungido, nós vamos colocar aqui na frente, em volta da congregação. Aí ele disse: mas irmã, sal é para comer, o necessitado tem mais necessidade do que este sal. E outra coisa, quem nos guarda é Deus, não é o sal. Quem nos salva é Jesus, não é o sal. Isso é uma feitiçaria evangélica. Quando eu coloco a minha fé em qualquer outra coisa que não seja o poder de Deus, a presença de Deus, eu estou substituindo a minha fé por uma espécie de substância. Tem coisas simples. Ninguém pode deixar a sandália emborcada, virada. Tem crente que ainda está dando pancada na madeira. Tem crente que ainda tem medo de gato preto. Tem crente que ainda não passa debaixo de escada. Tem crente que não deixa passar a mão na cabeça do filho, senão vai pegar quebranto, vai cair o cabelo. Isto é, se o teu coração está dividido, você acredita que qualquer outro senhor tem poder e influência sobre a tua vida. Mas Jesus está dizendo a Satanás lá no deserto: só ao Senhor adorarás e só a Ele prestareis culto. Mateus capítulo 4, verso de número 10. Levante as suas mãos assim: só o Senhor adorarás e só a Ele prestareis culto. Nós amamos a Paulo, amamos a Maria, amamos todos os santos do passado. Nós acreditamos que eles estão no céu, como a minha mãe também está no céu. Mas eu não oro a minha mãe, eu não peço nada à minha mãe, porque ela não é a minha senhora no céu. O meu Senhor é Jeová, o meu Senhor é Jesus.
a nossa fé deve prestar adoração exclusiva para Deus. Se eu tenho o amor de Deus, se eu tenho a plenitude do amor de Deus na minha vida, o meu coração, a minha alma, as minhas forças e o meu entendimento, não cabe nenhum outro tipo de fé. É devotado unicamente para Deus. Segundo item que você pode alinhar ou medir o grau do seu amor, o nível do seu amor, é a obediência à palavra de Deus. João capítulo 14, verso 21, Jesus diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Hoje, nós temos um monte de gente, cantor, cada encapetado, adoradores do diabo, que agora se sentiram no direito de dizer que eles amam a Deus, que eles vivem para Deus, mas desprezam e não obedecem à palavra de Deus. É um contrassenso você dizer que ama seu pai, que o teu coração está transbordando de amor pelo pai ou pela tua mãe, mas você não respeita teu pai, não obedece ao teu pai, não honra teu pai. É a mesma forma. Jesus está dizendo: ora, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Isto é, repita comigo uma coisa: qualquer pessoa que não obedece à palavra de Deus, não ama a Deus. Ela pode dizer o que quiser, ela pode sentir o tipo de emoção que ela quiser, ela pode ter o tremido que ela quiser, ela pode fazer o frenesi que ela quiser, mas se ela não ouve e não obedece à palavra de Deus, ela não ama a Deus. João capítulo 14, verso 23, Jesus diz assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Repita comigo: Deus, o Pai, e Jesus, o Filho, não habitam num coração de desobediente. Está aqui, ele está falando. Pode ser membro da Assembleia de Deus, pode ter pinta de crente, cacuete de crente, roupa de crente, cabelo de crente, mas a Bíblia diz que quem ama a Deus, é o texto que nós lemos, que se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Ele. Se você abre a boca e diz: Deus, eu te amo, Deus está dizendo, é pá furado dele. Conversa. Ele não me obedece, ele não lê a Bíblia, ele não estuda, ele não procura saber qual é a minha vontade. Eu fico assim invocado com gente que sabe que está em pecado. O indivíduo sabe que está em pecado, mas ele vem na igreja e ainda diz assim: ah, se Deus falar comigo e usar alguém para revelar, já está revelado. Deus sabe, você sabe, Ele já falou na palavra para você. Isso é brincadeira, isso é tentar a Deus. Você sabe, a Bíblia diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Você sabe o que é tentar a Deus? É você fazer, ou tentar fazer, ou imaginar que Deus vai fazer alguma coisa contra a sua própria natureza. Por exemplo, Deus não vai mentir,
porque Ele é a verdade. Você está compreendendo? E é por isso que a Bíblia diz: se você é mentiroso, não jura nem pelo céu, não jura nem pela terra, não me coloca nos teus juramentos, nem jura pelos fios da tua cabeça, porque a palavra tem que ser sim, sim, não, não. Verso 24 diz: quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Ah, eu amo a Deus, mas defendo o aborto. Mentira, não ama a Deus. Eu amo a Deus, mas aprovo o casamento de homem com mulher. Está contra a palavra de Deus. De homem com homem e mulher com mulher. Está contra a palavra de Deus. Eu amo a Deus, mas defendo as drogas. Contra a palavra de Deus. Eu amo a Deus, mas defendo a ideologia de gênero. Está contra a palavra de Deus. Eu amo a Deus. Eu amo a Deus, mas eu sou contra a família, contra a fidelidade. Sou contra o casamento. Mulher pode deitar com quem quiser, o homem pode ter 10 mulheres, o bacanal, a swing, o poliamor. Eu amo a Deus, mas maltrato o meu filho, maltrato a minha esposa. Quem está entendendo o que eu estou falando? Atrelado a esse princípio, está mais um ponto que reforça o que eu acabei de falar. Você mede o nível de amor a Deus pela vontade de você viver para agradar a Deus. Eu, quando me apaixonei pela Thelma, eu mudei até de gosto de refrigerante. Ela gostava de Coca-Cola e eu de Fanta laranja, nem me lembro mais. Eu era do salgado e ela da água doce. Imagine a culinária. Eu fui criado na zona Bragantina. Tudo para mim era do sal, camarão do Atlântico, ela aquele camarão cascudo do Rio, né? Eu acostumado com arraia, com cação. Quem já comeu cação assado aqui? Cação, o alvoado que a gente fazia no oceano, meu pai na pescaria, cação, arraia, camarão. E ela não come nada disso. Mas eu amei. E como eu amei, eu comecei a fazer o que era para agradar. Então, se você ama, você vai ter uma única motivação na vida: é viver para agradar a amada, o amado. Da mesma forma, ela comigo, ela mudou um pouco e eu mudei um pouco. Já estamos com 33 anos de casamento, a gente está tentando se mudar para tentar se encaixar. Agora, veja esse teu relacionamento com Deus. Deus é santo, você é miserável pecador. Deus é justo e você cheio de injustiça. Deus é eterno, você finito. Mas Deus diz: eu te amei. E você diz: eu amo o Senhor também. Então eu vou mudar a tua vida. Aí você diz: Deus, eu aceito, me transforma. Eu quero fazer tudo para te agradar e para viver para ti. E Deus diz: eu vou te ajudar. E aí começa o relacionamento. Salmo 11, verso 7 diz assim: por ser justo, o Senhor ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Repita comigo: os retos lhe contemplarão a face. O que é reto? É retidão, é quem procura caminhar de acordo com o agrado de Deus. Olha o Provérbios capítulo 15, verso 9.
O Senhor detesta o caminho do ímpio, mas ama o que segue a justiça. Amós capítulo 5, verso 15. Olha como Deus abre a alma para Israel no ano 700 antes de Cristo. Israel, as tribos do norte, descendência de Abraão, foi entregue ao império assírio por causa da idolatria, por causa da prostituição. Deus os levou para o cativeiro assírio, mas Deus levantou um profeta chamado Amós. É um dos livros mais difíceis da Bíblia, e Deus abre o coração dizendo, capítulo 5, verso 15 de Amós: odeiem o mal e amem o bem, promovam a justiça nos tribunais. Olha só, aqui não está falando só retidão dentro da igreja, a retidão nos negócios, a retidão na família, é retidão em tudo que você faz. Se você ama a Deus, você tem que ser parecido com Deus, porque agora você tem um pai, agora você tem um irmão que é Jesus, você é guiado e dirigido pelo Espírito Santo. Miqueias capítulo 6, verso 8 diz: Ele já mostrou a você o que é bom. E o que o Senhor pede de você? Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Como é que eu posso dizer que eu amo a Deus sendo orgulhoso, avarento, maldoso, invejoso, linguarudo, fofoqueiro, falando mal da vida dos outros? Primeira João capítulo 3, verso 10. Aqui é um divisor de águas, muito claro na palavra de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Olha só, filho de Deus, filho do diabo. Todo aquele que pratica a justiça, todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. E o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. Tem uma diferença. Aqui Deus não está falando de católico e protestante, de membro da Assembleia de Deus e da quadrangular. Não, aqui Deus está falando de filho de Deus e filho do diabo. Mateus 6, 33. Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Porque Deus não está preocupado com o que você tem, com o que você faz. A maior preocupação de Deus é com quem você é. Levante as mãos, diga: a maior obra de Deus não é com o que eu vou fazer, nem com o que eu vou ter, mas com aquilo que eu sou. Pergunta para o irmão que está do teu lado: quem é você? Com quem você se parece? Quem é teu pai? Quem é teu irmão? Quinto lugar, como é que eu sei que o meu nível de amor está raso ou está profundo? Quinto lugar, quando você realiza a missão de Jesus. Qual é a missão de Jesus? É Salvador. Ele veio para buscar e salvar os perdidos. Vejam João capítulo 21, verso 15. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que todos estes outros? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse: apacenta os meus cordeirinhos. Verso 16, Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: pastoreie as minhas ovelhas. Pela terceira vez,
Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Escute, o meu amor por Deus está intrinsecamente ligado à missão que Ele desempenha na terra. Se eu amo a Deus, se eu amo a Jesus, eu amo o que Ele faz, e eu amo o que Ele tem para fazer na vida dos outros. Ele veio para salvar, Ele veio para libertar, Ele veio para dar vida aos cegos, purificar os leprosos, Ele veio para libertar aqueles que estão encarcerados, Ele veio para dar vida. E Ele disse: ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Certa vez Jesus disse aos discípulos: uma comida eu tenho para comer, que é fazer a vontade de Deus. Em João capítulo 4, verso 35, quando ele estava conversando com a mulher samaritana, e os seus discípulos vieram da cidade e lhe deram comida, e encontraram Jesus dizendo: eu já comi. Qual é a comida que enche a vida de uma pessoa mais do que um delicioso açaí, mais do que uma roupa nova, mais do que uma promoção numa carreira profissional? O que é que dá vontade e alegria a uma pessoa? Que ela diga assim: eu estou fazendo o melhor da minha vida. Sabe, queridos, todos nós estamos aqui na terra com outras missões, submissões. Eu sou contador, eu sou advogado, fiz teologia, ainda quero terminar meu curso de psicologia. Alguns de vocês são carpinteiros, pedreiros, engenheiros, médicos, tudo são missões. Mas nós, incluindo eu, estaremos vivendo uma vida fracassada e com tanque raso, se nós não soubermos o propósito da nossa vida. Sabe por que existe muita gente revoltada, trabalhando obrigada, maltratando as pessoas, matando-as como médico, ou enganando-as como advogado, ou enrolando-as como contador, não tem respeito às pessoas? Porque a palavra de Deus diz que quando nós fazemos um serviço, nós temos que fazer como para Deus. Tudo que nós realizamos, realizamos para Deus. Pedro tinha negado Jesus 3 vezes. Jesus vai à procura de Pedro. E Jesus, por 3 vezes, pergunta para Pedro: Pedro, tu me ama? Eu amo, Senhor. Apacenta os meus cordeirinhos. Pedro, tu me ama? Eu te amo, Senhor. Cuida das minhas ovelhas. Pedro, tu me ama? E ele já ficou triste. O Senhor está desconfiado de mim. Ele pensa que não me ama. Mas na verdade, Jesus já entendia, mas ele queria que Pedro entendesse qual era o propósito da vida dele a partir daquele momento. Eu quero profetizar para você. Sabe por que você é infeliz? Porque não importa o dinheiro e a quantidade que você vai ganhar, e não importa qual é a profissão que você vai realizar, se o amor de Deus não banhar a tua vida e você não encontrar o propósito de Deus para a tua vida, e você entender que aqui na terra você está prestando um serviço para Deus, e por isso que a palavra de Deus diz: tudo o que fizerdes, fazei para a honra e para a glória do nome do Senhor. Teus dons, teus talentos, tua capacidade. Às vezes eu tinha uma paranoia de querer viver muito tempo. A minha avó morreu ano passado com 105 anos. A minha família, por parte de vó, é longeva. Eles viveram 90, 95, 100 e poucos anos. Por parte de mãe, foi todo mundo rápido. Minha mãe morreu com 48 e todos os meus tios e tias morreram, todo mundo nessa mesma faixa etária. Aí eu fiz a conta, né? Só se o DNA se repartir, e pelo menos vai dar aí uma média de idade, né?
Entre 50 e 100 vai bater os 75. Mas eu descobri uma coisa: o importante na tua vida não é quanto tempo você vai viver, é o que você vai viver com o tempo que você está tendo por Deus. Jesus viveu 33 anos. 33 anos. Abraão, 175. Moisés, 120. Deus não se prende ao cronos, ao tempo humano. Deus, ele tem apenas uma pergunta: você me ama? Aí você vai responder: eu te amo, Senhor, tu sabe que eu te amo. Então para de me enrolar e vai fazer a minha obra e a minha missão e o que eu te mandei realizar. Para que você quer ser curado? É melhor Deus te levar logo, porque senão você vai se desviar. Para que você quer ter mais tempo? Para ficar na imoralidade, no pecado, se prostituindo, adulterando, mentindo, fazendo rolo. E é por isso que ele pergunta: Pedro, tu me amas? Eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Tu vais fazer a obra. Pedro, tu és a extensão de mim. Tu vais ser um dos meus apóstolos. Olha a missão. Tudo que eu construí até agora, Pedro, e está sobre os teus ombros, sobre os ombros de Tiago, sobre os ombros de João, eu quero profetizar para você, querido, escute bem, isso é muito sério. Escute bem. Deus, enquanto Ele não arrebatar a igreja, Ele está levantando uma geração para continuar os seus projetos aqui na terra. Não tem capeta, não tem obra do inferno, porque as obras de Satanás não impedirão o agir de Deus. Deus não está procurando gente que tenha diploma, capacidade, que tenha dinheiro, que tenha status, pedigree. Não importa se você mora numa vila, numa baixada, não importa se o teu pai não é conhecido, mas se você entender o propósito e o que Deus está perguntando para você, se você entender que você é amado por Deus, então você vai responder: Senhor, tu sabes que eu te amo. E você vai ouvir a voz de Deus: eu quero te usar. Eu quero te usar. Eu quero te usar. Há uma ovelhinha em algum lugar precisando de você. Há um cordeirinho em qualquer lugar precisando de você. Eu não estou falando, preste bem atenção, eu sou pastor, mas não estou falando aqui de ser pastor. Eu não estou falando que todo mundo vai ser evangelista. O que eu estou dizendo é que na profissão onde você estiver, sendo empresário, sendo político, sendo qualquer área onde Deus vai trabalhar na tua vida, você tem que dizer: Senhor, tu sabes que eu te amo, me usa em tuas mãos, cumpre o teu propósito na minha vida, coloca recurso nas minhas mãos, me dá inteligência, Senhor, tu sabes que eu vou cumprir o teu propósito. Quem está entendendo a mensagem, levante as suas mãos. Então levanta as suas mãos assim, diga: Senhor, tu sabes que eu te amo, tu sabes que eu te amo. Diga para Deus: tu sabes que eu te amo, Senhor. Queridos, eu profetizo que há pessoas aqui nesse auditório que Deus vai levantar para fazer coisas grandes que você nem imagina que você é capaz de fazer. Deus vai te usar para fazer coisas grandes e extraordinárias. Assim diz o Senhor dos exércitos. Não tem dinheiro, Deus tem dinheiro. Não tem poder, Deus tem poder. Não tem sabedoria, Deus dá sabedoria. Deus só precisa de um homem e de uma mulher que o amem. Pedro, de fracassado e de um negacionista de Jesus, ele se tornou um dos pilares da igreja. Eu quero dar uma notícia para você. Não importa se você errou até agora, não importa se você falhou até agora, não há nada que você faça para Deus deixar de te amar.
E não há nada que você faça para Deus te amar mais do que Ele já te amou. O que Deus quer é apenas uma resposta do teu coração dizendo: Senhor, eu te amo, Senhor. Sexta medida que você pode avaliar o nível de amor na tua vida é o amor ao próximo. Todo o amor que Deus derrama sobre nós, ele vem na vertical e ele corre na horizontal. Tudo que Deus derrama sobre você vai passar por você e vai ser derramado na vida de alguém. 1 João capítulo 4, versos 7 e 8. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Ah, pastor, eu amo a Deus, mas não consigo olhar para a cara daquele sujeito. Não ama a Deus. Pastor, meu coração está saltitante de amor, mas eu não consigo olhar para a cara do meu filho, da minha filha, não consigo perdoar. Está com o tanque rasinho. 1 João capítulo 4, verso 20 a 21, mesmo capítulo. Se alguém disser, ama a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. É a Bíblia que está dizendo. Se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. E o mandamento dele que temos é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos, por favor. Feche os teus olhos. Pense aí por um minuto. Tem alguém que você até agora não conseguiu perdoar? Significa que o nível do teu amor não conseguiu chegar nesse ódio ainda. Está rasteiro. O amor de Deus precisa cobrir isso. Precisa chegar até nessa mancha. Observe. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós quando nós não prestávamos. Então, aquilo que Deus te deu, Ele quer que transborde também na tua vida para a vida de outro. Você não prestava e Ele te amou. A pessoa que está do teu lado não presta, mas Deus, Ele quer que o amor dele transborde na vida dessa pessoa. Sétimo nível, para você entender se o amor de Deus está transbordando na sua vida. Eu vou entrar aqui numa área que muita gente tem dificuldade. 2 Coríntios capítulo 9, versos 6 e 7 diz assim: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também colherá. E o que semeia com fartura, também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Eu falei para vocês que quando eu conheci a Thelma, eu me tornei membro da oração do meio-dia do Arsenal. Eu podia estar em qualquer lugar de Belém, eu vendia joias, mas eu pegava um carro e corria para lá para me encontrar com ela, porque era o horário que a gente tinha para se ver. E às vezes ela nem dava bola para mim, era só para orar, para ficar do lado dela. É um investimento. E durante toda a nossa vida, desde o namoro e no casamento, investindo na vida dela, dos meus filhos. Porque na verdade dinheiro só presta para duas coisas: é para você cuidar da sua família e para fazer a obra de Deus. Não leva um centavo quando você morrer. Não existe uma urna para ser enterrada junto com você. A mesma coisa, a obra de Deus. Quem é que cuida? Quem é que constrói igrejas?
Imagine o tempo central se ninguém ofertasse há 30 anos atrás. Nós não teríamos esse templo. Eu entrei aqui nesta igreja com 42 templos. Ao longo desses 9 anos, nós estamos chegando a 114 templos. Só aqui na região metropolitana, desses 114, quase 100 são próprios. Eu não sei, são uma média aí de uns 20 alugados. Quem construiu isso? Dízimo, oferta. Chácara Canaã, aqui. Hoje de manhã, estava na chácara um dos grandes empresários dessa cidade. Ele já foi lá levar a família para tomar banho no nosso tanque. E disse: pastor, vamos entrar, eu vou lhe ajudar a fazer os muros aí da chácara. Uma pessoa que não é crente, mas que está vendo a obra de Deus sendo feita. Ele disse: pastor, eu quero lhe ajudar. Ele vai mandar 20 carradas de pissarra para preparar a estrada para as Olimpíadas da Juventude, preparar lá. Tem uma máquina trabalhando lá, fazendo a drenagem do campo. Enfim, Chácara Canaã, estamos orando pelo nosso centro de eventos. Quem é que mantém tudo isso? Os nossos missionários. Temos a missionária Leandre Lorena na Índia, uma jovem lá doando a vida. Quem sustenta, quem manda um valor básico para ela sobreviver, somos nós. É eu e você que amamos a obra de Deus. E quando eu amo a Jesus, o momento da oferta, o momento de doar a cesta básica, de ajudar o carente, porque o Senhor Deus é o Deus do órfão e da viúva, eu faço isso com alegria. Para mim, um dos maiores exemplos é o exemplo de Davi. Davi, no auge do seu ministério, ele resolveu fazer um censo de Israel. E diz a Bíblia que Deus cobrou o orgulho do coração dele, porque ele quis contar o povo, porque ele já se achava um rei poderoso. E Deus então mandou um anjo em Israel e começou a trazer justiça em Israel. E no meio desta punição, Davi, ele olha do seu palácio, ele vê um anjo no lugar chamado Campo de Araúna, que ficava fora de Jerusalém. Davi correu para lá. Se você quiser ler com melhores detalhes, lê 2 Samuel capítulo 24. Quando Davi chega lá, nesse local chamado Campo de Araúna, Davi já foi com o propósito de oferecer um altar a Deus. Só que Araúna, querendo fazer média com Davi, já veio correndo e disse: rei, não te preocupa, o que é que o senhor precisa? Eu dou tudo para o Senhor fazer o seu sacrifício. E aí Davi responde no capítulo 24, verso 24 de 2 Samuel, ele diz assim: porém o rei disse a Araúna: não, eu vou comprar de você pelo que vale, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto que não me custa em nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 moedas de prata. Davi edificou ali um altar ao Senhor e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra, e a praga cessou do meio de Israel. Diga: tudo que eu tenho, desde um alfinete até a propriedade da casa, carro, dinheiro no banco, diga: tudo é de Deus. Ele é o Senhor. Eu sou apenas o mordomo e eu sou apenas o administrador. O que é o dízimo? É a prova da tua fidelidade. Malaquias 3, verso 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E fazei prova, diz o Senhor, se eu não vos abrir a janela dos céus e derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Aí você diz: então, pastor, os 90% eu posso fazer o que quiser. Não, continua sendo de Deus. Mas Deus diz: eu vou colocar para você administrar, porque não existe, querido, algo mais espiritual do que o nosso dinheiro. Me mostra a fatura do teu cartão de crédito, e eu digo o grau de espiritualidade que você tem. Com que você gasta seu dinheiro? Para que você quer que Deus te dê mais propriedades? E aí você pode fazer o melhor para Deus, construindo, ofertando. Eu ainda sonho um dia
em que eu vou ter aqui nessa igreja crentes abençoados financeiramente, que possam dizer: pastor, pode escolher o terreno que eu sozinho vou construir essa igreja, esse templo. Nós temos irmãos aqui na igreja que mandam deixar 200 sacas de cimento, 50 sacas de cimento, e ninguém sabe. Irmãos que amam a obra de Deus. E Satanás, nesses últimos tempos, tem falado contra a igreja. E é verdade. Não oferte para picareta, para gente transvestido de pastor, gente sem vergonha que usa a religião. É por isso que você tem que ofertar no campo certo, na obra certa. Quando eu vivo uma vida cheia de fé e coragem no amor de Deus. Se você ler 1 João capítulo 4, verso 18, diz: no amor de Deus não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Eu gosto muito de Isaías capítulo 41, verso 10. Todos vocês conhecem. Não temas, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças. Sim, eu o ajudo. Sim, eu seguro na mão direita da minha justiça. Eu tenho uma notícia para dar para você. Escute. Deus não vai te blindar e te colocar numa redoma para você fugir dos problemas. Nós vamos ter problemas. Jesus disse: no mundo tereis tribulações, tereis aflições, mas há uma promessa do amor de Deus. É a presença dele na nossa vida. Onde estiver 2 ou 3 reunidos, ali estou no meio deles. Eis que estou convosco todos os dias, até o confim dos séculos. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um Consolador, o Espírito Santo que está convosco. Está sangrando, mas Deus está untando o teu coração e está tirando a tristeza. Pastor, fui ferido, mas recebe o bálsamo do amor de Deus, porque no amor de Deus não existe medo. Quando Deus terminou de me dar essa mensagem, eu disse: Deus, eu não quero mais dinheiro, eu não quero mais idade, não, Senhor, eu quero o teu amor na minha vida. Transborda o teu amor na minha vida.